Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Vocês conseguem enxergar bem aí como é que está a imagem? Aqui para mim ela está bem nítida. Não sei como é que aparece aí para vocês. Eu estou conseguindo enxergar assim. Maravilha. Então nós vamos utilizar 3 LEDs hoje: o vermelho, o amarelo e o verde. Então sempre lembrando, né? Aqui é uma convenção, pessoal. Eu gosto de colocar sempre o terminal maior para a direita. É só uma convenção para ajudar os alunos a sempre lembrarem. Isto não é necessário, não é obrigatório, mas facilita bastante a vida lá na sala de aula. Se eles se acostumam a sempre colocar o terminal maior, né, o positivo para a direita, e seguir isso em todos os protótipos, a chance deles errarem é menor. Então, sempre manter assim, que daí eles se acostumam e aí fica às vezes até mais fácil para a gente identificar algum erro. Às vezes o LEDzinho não ajuda, porque ele está meio torto. E aí, para cada LED, né, a gente utiliza um resistor. Nesse caso, vamos usar um resistor padrãozinho de 220 ohms, né? Daria para a gente fazer. Outro detalhe aqui é que eu sempre costumo colocar o resistor no negativo. Também é um circuito em série, então a gente pode colocar ele tanto no positivo quanto no negativo. Mas eu prefiro fazer ele assim, também por conveniência, que daí os alunos sempre fazem igual. Então eu coloco um resistor aqui, né, no terminal negativo. Alguns gostam de colocar, né, direto positivo de um lado, e eu prefiro montar assim com os alunos, que eu vejo que dá menos problemas. Eles acabam cometendo menos erros dessa maneira. Mas daí vocês vão se adaptando, né? Então, vou ligar aqui o GND na linha menos, né? Então, aqui já está interligado todos os LEDs na linha menos. E aí que basta eu ligar os LEDs, né, o terminal positivo do LED, nas portas aqui. Vamos usar a 3, 4 e 5. Lembrem sempre de não utilizar a porta 0 e 1. A porta 0 e 1 é reservada para o Arduino conversar com o computador. Então, pode dar conflito. Tem até uma aula do primeiros passos, não, é do ensino médio mesmo, do módulo 2, em que eles colocam na porta 1 um buzzer e daí dá erro de comunicação. Então, a nossa montagem do protótipo ficaria desta maneira. Como diz os alunos, né, tão bonitinho quando a gente monta no Tinkercad, daí a gente vai fazer ele fisicamente vir esse ninho de mafagafo. Existem alguns jumpers que são mais fininhos e eles encaixam direto na protoboard, fica mais organizado. Mas nós não temos, só temos esse. E aí nós ligamos, né, o nosso Arduino. O que vocês preferem? Vocês preferem a programação em blocos ou a programação em texto? Eu prefiro em texto. Também, professor, em texto. Em blocos eu me confundo. Em texto eu acho mais fácil. Eu também prefiro em texto, né? Os alunos às vezes preferem em blocos. Vamos fazer em texto então e depois, se der tempinho, a gente monta ele em blocos. Deixa eu abrir o Arduino. Compartilhar essa janela.
Então, o nosso texto sempre vai começar aqui com definindo quais as portas que nós vamos estar utilizando. Então, existem algumas aulas em que eles usam o int. Eu não gosto de utilizar o int pelo simples motivo que eu estou utilizando uma variável para uma constante. Mas se eu tenho um valor que não varia, não tem por que usar uma variável. Então, vamos usar aqui uma constante utilizando, né, o define. Então, aqui eu não ocupo espaço na memória do Arduino e aí eu consigo trabalhar ele otimizando o espaço, otimizando o próprio processamento. Estou utilizando a versão 1.8.19, que ela é mais leve, tá? A versão 2.2 alguma coisa, ela está muito pesada. Demora para abrir, demora para carregar. Aqui fica mais tranquilo. E aqui eu posso colocar o nome. A nossa única regra aqui não há regras. Eu poderia colocar com aqui. Mas geralmente os programadores preferem utilizar para a segunda palavra eu utilizar aqui, né, uma inicial maiúscula. Então, eu vou colocar aqui o LED vermelho, que no meu caso está na porta 3. O LED amarelo. E o LED verde. Então, aqui eu defini já que eu vou utilizar essas 3 portas. Então, o LED vermelho está na porta 3, o amarelo está na porta 4 e o amarelo está na porta 5. Aí nós entramos no void setup. No void setup nós vamos ter que definir essas 3 portas como saída. Então nós vamos utilizar aqui o comando pinMode. Então eu vou colocar aqui o pinMode do LED vermelho. Ele é output. Aí eu fecho a linha aqui com um ponto e vírgula. Eu posso copiar e colar essa linha, mas eu sinceramente eu prefiro digitar, né? Quando a gente vai digitando, a gente vai gravando mais. Principalmente quando a gente está começando, aí fica mais fácil da gente não esquecer. E a mesma coisa para o LED verde. Então defino ele como saída, output. Essa é toda a configuração que nós temos aqui no nosso void setup. Aí nós vamos para o nosso loop. No void loop, basicamente, eu preciso definir se esses LEDs são ligados e desligados. Aqui é interessante a gente trabalhar com os alunos, talvez desenhar, colocar uma maneira que eles verifiquem, né? Quando cada um dos LEDs vai estar ligado ou desligado. Então, nós teríamos aqui que criar, né, que na primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Isso é particularmente interessante quando vocês forem utilizar o semáforo com pedestres também, que acrescenta mais 2 LEDs, e quando for utilizar um cruzamento que tenha para carro e pedestre nas 2 vias, que aí nós vamos utilizar 10 LEDs. Então ele precisa compreender quando que cada um deles vai estar ligado. Então vamos começar com a primeira fase. Não tem primeira fase, né? Mas vamos definir que a primeira fase é o LED vermelho ligado e os outros 2 desligados. Então eu utilizo o comando digitalWrite. E aí eu vou colocar que o LED vermelho ele vai estar ligado. Lembrando aqui que a gente pode usar para o ligado high, ou true, ou 1. Eu estou mais acostumado a usar high, então vou utilizar high. Aí aqui nós temos, né, que nessa primeira fase, o LED amarelo ele vai estar desligado, usando o comando LOL, e o LED verde também vai estar desligado. Então observem que eu poderia ter usado aqui, ao invés de ter feito essa declaração aqui em cima e utilizado o nome, eu podia só usar as portas. 3, 4, 5, 3, 4, 5.
mas fica mais complicado para os nossos alunos entenderem o que é esse 3, 4, 5. Né? Se eu uso aqui LED vermelho, LED amarelo, LED verde, fica bem mais fácil de entender. Ó, primeira fase, né? Vamos chamar essa daqui de primeira etapa. Vamos colocar um comentário aqui de primeira fase. Então, na primeira fase, né, começa com o LED vermelho ligado e os outros dois desligados. Aqui vamos utilizar um delay, esse é o tempo. Vamos colocar um tempo de 2 segundos. Então, aqui nessa primeira fase, e aí eu não sei se foi nessa turma ou noutra, mas uma professora perguntou, esses espaços aqui fazem diferença? Não, eu podia fazer tudo junto. Né? Aqui eu posso colocar tudo assim. Mas como a gente tem mania no digitar já colocar vírgula e imediatamente um espaço, e fica mais bonitinho. Essa parte aqui, né, da indentação, essa parte faz diferença? Também não, ele poderia ficar juntinho aqui, mas a gente usa isso para separar as nossas funções, então é mais fácil verificar, e principalmente aqui, por exemplo, ó, essa chave abriu aqui, fechou aqui. Como ela está no início, eu sei que ela é o final da função, então ela deve estar sendo fechada aqui nesse canto. A mesma coisa aqui do loop. Né? Se eu colocasse mais chaves, eu jogo ela um pouquinho mais afastada e eu sei que elas são de dentro da função. Na segunda etapa, vai fechar o vermelho e vai abrir o verde. Agora eu vou dar uma de preguiçoso e vou copiar e colar. Vou colocar que esse daqui é a fase 2. Na fase 2, então agora eu quero desligar o vermelho. Eu vou mudar o vermelho para low. E eu quero ligar o verde. Então eu vou mudar o verde para high. E aí na fase 3, ele desliga o verde, né? Mantém o vermelho desligado e liga o amarelo. Então a gente vai colocar aqui. Vou só dar um Ctrl V aqui. E vou dizer que essa é a fase 3. Nessa fase 3, então, eu só vou mudar, né? Aqui agora, o vermelho continua desligado e eu ligo o amarelo. Então, fase 1, vermelho está ligado. Fase 2 é o verde quem está ligado. E na fase 3 é o amarelo. E aí ele volta lá, né, do amarelo ele volta para o vermelho. Vamos colocar um tempinho menor. O amarelo geralmente é mais rápido, né? Então vou verificar aqui se o Arduino está conectado. E vamos carregar esse código. Pessoal, alguma dúvida ou comentário deste código? Você está digitando isso no Arduino mesmo? Isso, no Arduino IDE. Eu estou usando a versão offline dele, que é mais rápida do que a online. No notebook, a versão no Windows, a versão online exige que você instale um programinha para ele se comunicar e esse programinha ficar rodando direto. E aí eu não gosto de coisas ligadas à toa. Então a versão offline, ele só liga mesmo quando você precisa. Então não dá esse problema. Mas podíamos usar nos Chromebooks, por exemplo, a gente usa a versão online e é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Eu disse que ele é mais rápido, mas não tão rápido assim. Daria para a gente incrementar já mais 2 LEDs para fazer a parte do pedestre. Ou nós poderíamos incrementar agora em que, por exemplo, o amarelo ficasse piscando. O que vocês preferem? Diga nenhum nem outro.
Eu vou abrir o Tinkercad aqui. Para a gente bloco, você só coloca um repita e ele vai mais tranquilo. Os alunos compreendem um pouquinho mais fácil. Ô, João, essa Oi. aula do semáforo, eu posso reproduzir ela, fazer ela na sala de aula? Usar Sim, ela sim. como poder montar todas as minhas coisas? Sim, professor. Se nós vermos aqui, né, o que nós seguimos é a ementa do ensino médio. Tanto que a nossa robótica 1 é utilizada no segundo ano do ensino médio ou no terceiro ano para alguns colégios que são do campo, né, que só vão ter um ano. Mas nós utilizamos isso daqui e é justamente essa aula 8 e 9, se eu não me engano. É aqui, ó, né, aula 9. Então, ó, nós estamos seguindo essa lógica aqui, né? Claro que nós pulamos aqui o kit de robótica, Tá nós não falhando. fizemos. Então, Deve ter alguma coisa na frente do satélite aqui da Starlink, ele está travando. Mas nós estamos seguindo aqui a aula 9. Então agora nós estamos na aula 8 e 9. Então para quem tem aula com ensino médio, ou robótica educacional, ou o segundo ano do médio, do novo ensino médio, vai utilizar justamente isso daqui. É o mesmo material. Pode, né? Inclusive, para quem tem os menorzinhos, eu sugiro até fazer alguma. Travou. Dá para usar essa aula e dá para fazer com eles uma montagem. Se for alunos menores, dá para fazer até um pouquinho a mais. Fazer eles montarem um cruzamento, dá para fazer eles adaptarem. Nós vamos, nessa primeira jornada, até a aula 14, até a aula 13. Nós vamos aqui com o push button e daí talvez começar aqui a aula 15, mas eu acho que não, pelo que eu vi lá, nós vamos até a aula 13 aqui, nessa primeira jornada. Daí na segunda jornada nós continuamos daqui para frente. Da aula 16 até mais ou menos a aula 28. E o terceiro, que seria lá o nosso terceiro trimestre, e aí nós pegamos essa parte aqui, da aula 29 até a aula 41. Que é a parte mais divertida e a parte que dá mais problema, que é, né, os carrinhos seguidores de linha e carrinhos sumô. Eu não tive problema nessas aulas até hoje, mas olha que nós tivemos 2 cursos do pessoal de robótica só e tivemos nos 2 cursos essa oficina do seguidor de linha e do sumô e dá problema direto. Então é bem complicadinha essa parte aqui, né? Mas ela está lá para o final do ano. Até hoje uma cursista perguntou se ele repete, se as nossas aulas repetem. Não, né? Nós trabalhamos na sequência aqui do ano, para ver essa primeira parte novamente só ano que vem. Então, nós damos sequência. Eu gosto de fazer com os alunos o carrinho sumô, e olha que dá briga. Às vezes eles querem entrar no ringue no lugar dos carrinhos e se bater. Então, para nós criarmos aqui, né, primeiro eu preciso adicionar o dispositivo. Então, aqui nós usamos o Robótica Paraná.
eu fechar um pouquinho das minhas abas aqui, que senão trava tudo. Professor João, por gentileza, será que poderia voltar ali e mostrar para mim como é que faz para adicionar ali o Aula Paraná ali? No MBlock? Aqui. Agora que... É que tá travando muito, né, teu vídeo e teu áudio, então não dá pra gente ver direito. a minha internet está bem instável. Então, por isso que está dando essa crise. Aqui no MBlock vocês vêm aqui na aba dispositivos, essa aba aqui no canto esquerdo, e aí vocês vão pegar aqui ó, no mais. E aí vocês colocam no campo de busca aqui RP, de Robótica Paraná. E aí aparece esse daqui que é o nosso Arduino Uno. Esse tem os blocos, né, que nós utilizamos em todas as aulas. E aí basta dar um OK. Então sempre adicionar esse dispositivo é a primeira coisa que a gente faz. Com exceção lá nos primeiros passos da segunda série, que daí não é utilizado esse Arduino Uno, é usado outro. Mas esse é o que o pessoal da CED desenvolveu. Mas a gente não usa Arduino R3? Arduino Uno R3. Mas aqui eles colocaram apenas como Arduino Uno. Aí aparece este robozinho aqui. Mas é o que nos traz blocos aqui. Ó. Então já tem todos os blocos que nós precisamos. Esses dispositivos e extensões, eles foram criados pelo Clayton da CED para facilitar. Tem umas outras extensões, mas elas não são tão completas e às vezes não estão em português, então pode dificultar um pouquinho a vida. Então, para nós fazermos o mesmo código lá, né, nós colocamos aqui quando o Arduino Uno iniciar. E aí definimos as portas. Então aqui nós estamos usando o vermelho, o amarelo e o verde. Então na primeira fase, e eu posso colocar aqui dentro ó, um repetir para sempre para ele entrar no loop. Então na primeira etapa nós temos aqui o vermelho ligado, e aí eu desligo o amarelo e desligo o verde. Coloco um delay, né? Espere, no caso lá do texto, nós usamos 2 segundos. E aí eu posso duplicar esse daqui para a segunda etapa. E aí nós vamos deixar ligado agora só o verde. Então eu desligo o vermelho e ligo o verde. Vejam que no texto estava escrito lá, né? LED verde, LED vermelho, LED amarelo. Então aqui eu não tenho essa opção. Mas eu posso colocar um comentário. Vocês podem colocar o comentário na hora de montar com os alunos para a gente definir, né, que aqui seria o vermelho, o amarelo e o verde. Então, só para eles lembrarem, né, quem é quem aqui. E aqui eu duplico novamente, só que agora é o amarelo. Então, eu ligo o amarelo e desligo o verde. Tá? Se nós quisermos seguir a mesma lógica, é esse daqui. Então, talvez o bloco seja um pouquinho mais fácil, mas né, dá para a gente usar as duas estratégias. Eu sempre gosto de utilizar as duas. Fazer eles né, um pouco em bloco, um pouco em texto, para eles compreenderem as duas e irem trabalhando as duas. Né? Alguns códigos mais complexos em bloco fica mais difícil deles entenderem. Às vezes o texto é mais simples. Outros, né, aqui varia bastante. O que nós poderíamos fazer é fazer o amarelo piscar. Né? Colocar aqui que do vermelho, do verde para, né, do verde aqui, que é o segundo estágio, para o vermelho, né, o amarelo ficasse piscando, ele não ficasse ligado contínuo, né, como sinal de alerta. Para fazer isso aqui eu posso utilizar um repeat. Então eu posso fazer aqui, para fazer ele piscar, eu vou deixar o amarelo ligado, né, mantenho os outros dois desligados,
E aí eu posso acrescentar aqui, ó. Coloco um tempo pequeno, 0,5, e eu desligo. E aqui de novo um 0,5. Então, nesse processo, a hora que ele entrar aqui nesse repetir, ele vai ficar ligando e desligando o LED e ele vai ficar nesse loop aqui 5 vezes. Aí que ele vai voltar lá para ligar o vermelho. Então, aqui eu consigo criar este efeito de piscar. Se nós fôssemos ver o código, que dá para me verificar o código aqui do ladinho, vocês vão ver que esse repetir é um for. Mas para os alunos compreenderem o for, é um pouquinho mais complicado. Mas é essa parte aqui. Deixa eu copiar ela. E colar aqui para ficar maior. Então eu coloco aqui, ó, para. Iniciamos aqui uma variável. E essa variável é chamada de count, de contador. Ele começa em 0. E aí nós colocamos que enquanto o contador ele for menor que 5, ele soma 1. Então ele entra aqui a primeira vez, o contador é 0. Quando ele termina aqui, ele incrementa, o contador vai para 1. No segundo loop vai para 2, para 3, 4 e 5. Quando ele chegar em 5, ele sai desse loop e no próximo ele vai retornar e começa tudo de novo. Então esse daqui é um loop de repetir. Que no bloquinho nós utilizamos apenas um repetir e aí podemos incrementar ele desta maneira. Eu acho que as luzes de Natal elas são mais simples um pouquinho, mas ele deve seguir também essa lógica, só que ele pega por pedaços, Então ele vai pegar lá um trecho de 10 LEDs em que ele controla dessa maneira. Um tempo um, o tempo outro, de acordo com a programação. Hoje você consegue programar vários tempos, vários modos, mas deve ser exatamente dessa maneira. Não te garanto, mas eu acho que é. Liga e desligue por um tempo. E aí depois segue para a próxima sequência, para o próximo loop. Então, quando a gente usa esse for, ele vai repetir por quantas vezes você definir. Se eu reduzir aqui, por exemplo, eu quero que ele repita apenas 3 vezes. Então, eu coloco o contador aqui menor que 3. Quero que ele repita 10. Então, ele vai colocar o contador aqui menor que 10. Quero que ele fique nesse loop eterno. Aí eu jogo um valor bem alto e ele nunca vai sair daqui. Ou vai demorar muito. Mas são duas maneiras que nós temos de fazer. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Daí vai lá na perninha do... Aqui? Isso. E daí muda a cor para verde. Ok, o professor entrou já aqui junto conosco? Já. Essa seria a ligação. Daí agora a gente vai ali no código ali e vai no bloco. Eu sempre gosto de fazer o bloco e texto ali. De repente, daí ele já sai o texto pra gente. Bloco e texto. Isso? Que daí a gente vai já colocando os dois ali. Daí aquele que nós fizemos lá no MBlock, daí vai encaixando aqui agora. Tá ok. Então qual que a gente coloca agora aqui? Se o senhor quiser dar uma olhadinha lá naquela que nós fizemos lá, é só ir puxandinho ali agora. Professor João? Oi. Você não está me ouvindo? A gente já montou aqui, a sequência no MBlock, tá certo, veja. E daí agora a gente está tentando montar no Tinkercad. Se quer copiar o texto e colar lá, dá para fazer. Faz o seguinte, clica naquela plaquinha ali o texto. Você consegue copiar o texto, daí os blocos não dá para importar, mas dá para copiar o textinho. Tá. Como é que eu copio? Primeiro apague aquela plaquinha ali, aquele CyberP, clica em cima dele e clica no X para ele sair daí. Da onde, CyberP? Na parte inferior esquerda. Isso.
Bem no cantinho lá. Ah, isso, não. O de Ah, cima. tá. Isso. Apagar. Pronto. Beleza. Agora agora eu tenho que transformar isso aqui em texto, é isso? Veja se não apareceu do lado direito, bem na rente à barra lá, um símbolozinho. Não apareceu, né? Ó, Não. não. Não tem que concordar aqui por exemplo, não sei se aconteceu. Aqui está Arduino, mudar para, olha aqui, ó, mudar para o modo de edição de código, é isso? Não, ele Arduino, aparece aparece um símbolozinho laranja, bem na lateral direita, mas eu acho que o teu aí não apareceu. Faz o seguinte, no canto esquerdo de novo, tem lá carregar e viver. Clique em carregar, bem embaixo no canto esquerdo. guardar, não, embaixo? Isso, Carregar e viver. Eu clico marque em carregar. Isso. Agora apareceu do canto direito lá um símbolozinho de sinal de maior e menor. Deixe carregar. Aí tem o símbolozinho do maior e menor laranja, mais para cima um pouco. Mais para cá? Bem no Bem no canto direito. cantinho do lado direito. Cantinho, No não, meio da tela. No meio da tela. Não. Isso. É isso aí. Pré-visualização. Ah, tá. Agora eu copio tudo isso. Isso, pode copiar todo. Da linha 1 até o final. Até 40. Ctrl C. Copiei. Agora eu vou lá no... Jogo aqui Agora, dentro. isso, pode apagar tudo esse e colar. Não deletou. Mais uma que eu aprendi, eu não sabia dessa. Joia. Não, na Professor, eu verdade... acho que você vai ter que marcar só o texto lá. No... Onde está blocos mais texto, tem que deixar só texto. Código. Texto. Tá, agora vai deletar, Ctrl V. Isso? Isso. Pode clicar em iniciar simulação aí para nós ver se... Como é que eu fiz? Iniciar simulação, inicializando, não acendeu. Mas por que ele... Professor, volta para as primeiras linhas ali em cima, você vai ter que apagar, eu acho que um trechinho. Pode abrir o código de novo. Esse da linha 1, 2 até a 7 pode apagar. Então fica void aqui agora. Isso. Agora acendeu o LEDzinho vermelho. Né? Verde. E o amarelo. Funcionou. Viva! Joia, pena que não gravou isso. Deu certo. Então fizemos nos dois, fizemos no Arduino e fizemos no Arduino não, fizemos no MBlock e no... Mas eu gostaria de saber aquela parte lá de copiar do MBlock lá, eu não sabia daquela. Joia aquela. Beleza. Dá para copiar o código, inclusive dá para colar no Arduino IDE. Então, às vezes o MBlock não está carregando, dá para você passar esse código direto. Bom, agora eu vou parar aqui a apresentação, então, isso... Obrigado. Eu que agradeço, você que me ajudou.